Boa noite. Diversas ações são desenvolvidas no Brasil no campo da educação popular. E o que se objetiva é a organização da sociedade, sobretudo das camadas mais excluídas, instaladas no campo, nas aldeias indígenas, nos espaços quilombolas, comunidades ribeirinhas, assentamentos, entre outros grupos sociais. A organização pressupõe ampliação de direitos e formação de frentes de combate ao preconceito e superação das desigualdades, mas visa também a organização política e o fortalecimento dos movimentos sociais em defesa da democracia. Para debater a educação popular, estão reunidos no período de 19 a 23 de julho, no campus da UFPE, participantes do Brasil e mais 14 países. O evento é organizado pelo Fórum de Educação Popular, FREPOP, que em sua 13ª edição nacional e 10ª internacional traz o tema Democracia e os desafios das lutas sociais na construção da sociedade que queremos. Para falar sobre esse tema, convidamos Márcio Cruz, educador e sociólogo, integrante do Fórum de Educação Popular. Carmen Silva, educadora do SOS Corpo e membro do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Boaventura Monjane, jornalista moçambicano e membro da UPMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Bem, sejam bem-vindos e seja bem-vinda também, Carmen. A gente está trazendo esse tema, né, tomando como referência, inclusive como gancho, o evento que acontece na UFPE. E aí é interessante a gente chamar a atenção para o tema, né, que é democracia e desafios das lutas sociais na construção da sociedade que queremos. Então a gente pergunta até que ponto o momento político que vivemos aqui no Brasil, ele fortalece, ele torna urgente essa discussão e torna também necessária essa vinda do tema agora, né, para essa 13ª edição do Fórum aqui no Brasil. Bom, primeiramente, boa noite. Né? Boa agradecer noite, o convite, né, para a gente poder falar um pouco desse tema da educação popular, que o Fórum está sendo organizado, ele tem uma trajetória, esse é o 13º, mas ele ocorre num momento muito particular do Brasil, né, da América Latina e do mundo. Né? A gente teve eventos agora de tentativas de golpe em alguns lugares, num país muito importante. Então, o sentido fundamental de reunirmos educadores e educadoras populares num mesmo território, de vários lugares do Brasil e de outros países, está na perspectiva de atualização de contexto, né? Ou seja, como que as pessoas estão olhando a partir da sua experiência concreta no seu território, no movimento social em que atua, o momento atual, que aprendizagens novas a gente pode compartilhar em oficinas, né? E que tipo de problematização se pode fazer para fazer um desenho de futuro, ou seja, quais são os desafios que estão postos na frente. Né? Porque a educação popular é um processo eminentemente político de ação do sujeito organizado na sociedade, tem uma intencionalidade. Né? E essa intencionalidade ela não é mecânica, a gente toda hora tem que renovar, tem que discutir, tem que respirar e tem que promover o encontro e o reencontro de perspectivas distintas, né? Porque ninguém tem a resposta. Então, este compartilhar é uma oportunidade de construir respostas mais potentes e conjuntas entre as pessoas que atuam neste território. Carmen, você é brasileira, né? Depois a gente vai falar com o Boaventura, né? que tem uma visão de Moçambique, né? Mas assim, qual é a tua visão também em relação a esse momento e essa troca, essa possibilidade de fortalecimento a partir de uma reunião como essa? Eu acho super importante, porque o contexto que a gente está vivendo no Brasil exige da educação popular uma reflexão sobre esse golpe. A gente está vivendo um golpe parlamentar, midiático, que tem um caráter patriarcal, quer dizer, um golpe contra a primeira mulher eleita presidente do Brasil, e isso exige da gente que está nos movimentos sociais um exercício de resistência muito grande. Então, a oportunidade desse fórum e, inclusive, do intercâmbio com outros países, com experiências educativas de outros países que também vivem suas próprias situações de resistência, é uma oportunidade ímpar, né, para que a gente possa trocar e aumentar a nossa força, né, nesse momento que a conjuntura política do país está exigindo de nós, dos movimentos sociais, comparecer, né, esta presença. Boaventura, seja bem-vindo. Muito boa noite.
Não poderia falar sem primeiro expressar a minha solidariedade para com o povo brasileiro. Estamos a acompanhar a partir de fora, a partir de Moçambique, a partir da África, o que está a acontecer neste país, e queria, portanto, dizer que estou solidário, o povo moçambicano está solidário com o povo brasileiro e que é preciso defender a democracia até o último minuto. Respondendo à tua pergunta em relação à pertinência do fórum neste contexto no Brasil, estou de acordo com o Márcio e com a Carmen. Eu acho que este espaço é importante, não é? Porque também pode contribuir na busca de respostas que o país precisa para sair desta crise que enfrenta, porque o golpe é apenas uma fase de uma crise no Brasil que começou nos últimos anos. Então, eu acho que espaços como o Fórum de Educação Popular podem contribuir na busca, enfim, de respostas alternativas para tirar o Brasil desta encruzilhada na qual se encontra. Carmen, vou voltar para você antes de chegar aqui no Márcio, para o Márcio abordar mais um pouco ainda a questão do evento em si. Mas eu queria trazer de você uma explanação sobre o conceito de educação popular. Educação popular é uma forma de construir saberes coletivamente. Nos movimentos sociais, aqui no Brasil, mas também é uma experiência internacional, há muito tempo a gente trabalha desta forma. Quer dizer, a gente aprende junto. E é um conhecimento que ele é crítico, porque os movimentos sociais existem porque reconhecem que na realidade tem coisas que são injustas e existem para mudar estas coisas injustas. Então, a forma de exploração capitalista, a dominação patriarcal, o racismo, né, toda a situação das cidades, né, toda a exploração da natureza, são situações que organizam para resistir ou para lutar para mudar essa situação. E aí trocar conhecimentos e fazer análise em conjunto, estudar juntos, reconhecer nos outros a possibilidade de construir novas coisas para si, é uma forma que a educação popular inventou. Quer dizer, a gente aqui no Brasil tem, vamos dizer assim, o orgulho de ter contribuído com isso através do Paulo Freire, né, que é uma pessoa muito importante, não única, mas muito importante para a educação popular. E a gente, do movimento feminista, que é o meu caso, a gente agrega isso, essa dimensão de que, além de a gente viver numa sociedade que é injusta em todos esses aspectos, ela é também no sentido da dominação e da exploração das mulheres. Daí a importância que a gente do movimento feminista vê em ter esse espaço de troca de conhecimentos e de múltiplas influências entre os movimentos sociais. Então vamos lá, a educação popular, ela está na contramão da educação formal, a educação formal está na contramão da educação popular, ou é possível haver uma complementariedade? Eu acredito que é possível, e o Freire acreditava nisso, tanto que foi secretário municipal de educação em São Paulo, né? E além de ter tido experiências de colaborar com governos na África do Sul, por exemplo, em Cuba, ou seja, ele acreditava que o Estado poderia ter um papel de forte, né, na compreensão dos saberes sociais existentes como um patamar inicial e na construção de novos saberes a partir deste. Obviamente que a educação popular não é neutra, né? Por isso o popular não está à toa sendo qualificado junto com a educação, ele demarca um campo na sociedade diferente de outro, né, que é mercadológico, vamos dizer, apreende o conhecimento a partir de alguém que detém o conhecimento com alguém que não detém. Aliás, a palavra aluno tem esse significado, né? O ser sem luz. Né? E o significado da palavra educação, que vem do latim, né, e do educare, um dos significados é conduzir. Não é conduzir a pessoa à luz, porque tu conduz o aluno sem luz para que ele tenha luz. É muito parecido com a metáfora da caverna de Platão, que as pessoas estavam na escuridão e alguém tinha que ir lá tirar. Então, o Freire, ele, não só o Freire, como outros, inclusive antes dele, eu li recentemente um livro de sistematização do Oscar Hara, em que ele mencionava o exemplo de José Martí, na maneira como ele se relacionava com o povo.
né? Na maneira de dizer que a relação que Martí tinha com a sua comunidade, com o povo, era uma relação de que o conhecimento não estava nas elites, o conhecimento estava ali, empoderado para fazer a revolução, para fazer a transformação social. Então, esta é a perspectiva da educação popular como conceito, né? Educação, nesse sentido, ele inverte, né? Ou seja, não é o conduzir, mas é o construir junto, né? E não se considera alguém que é educando, seja um educando social, um educando dentro de uma instituição de ensino, como alguém sem luz. Este alguém tem algo sempre para trazer para a gente. E na perspectiva freiriana, pelo menos a que eu partilho, né, não está vinculada à idade, né? Porque você tem crianças que nos trazem coisas fantásticas, né? Dentro de uma instituição, ou mesmo uma comunidade, quando a gente vai fazer um trabalho na comunidade, compartilhar coisas, a gente tem uma escuta com aquele contexto que se for uma escuta de educador e de educadora, né, nos dá um fôlego novo para revigorar e dizer assim, olha, tem alguma coisa que eu não sabia e que agora eu carrego comigo como algo a compartilhar com os outros. Ou seja, você chamou a atenção para um ponto aí que me parece assim, bem interessante dentro dessa reflexão, é que seria a preparação não necessariamente do profissional, né, das pessoas para um exercício técnico no mercado de trabalho para atender uma demanda de capital, exato. Mas a formação de um homem consciente, um homem crítico, um homem que atue e que ele próprio se coloque como protagonista. Exato. Depois também você traz as referências de Paulo Freire. E aí, já que nós temos essa presença do Boaventura, quem é Paulo Freire dentro da lógica de trabalho que vocês desenvolvem? Até que ponto ele conseguiu chegar e ser compreendido por pessoas fora do Brasil? Ele é uma referência para nós, não é? Aliás, Paulo Freire, nos anos 80, fez uma visita à Guiné-Bissau e a Moçambique. Acredito também que em Angola, que não estou certo, porque ele tinha assim, essa visão internacionalista também. E ele é bastante lido na contemporaneidade, ou seja, nos últimos tempos, por estudantes de educação, estudantes de filosofia e estudantes de ciência política, e continua a ser uma referência que tem contribuído para o questionamento do sentido da educação, não é? Porque, quer dizer, no processo em que eu estou envolvido, que é a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, as propostas metodológicas de Paulo Freire também ajudam-nos contribuem para a composição das nossas oficinas. Gostaria, inclusive, que você falasse um pouco mais sobre o conceito da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Então, a UPMS é uma proposta que surge dentro das discussões do Fórum Social Mundial, surge em 2003, em que a ideia central é propor uma nova forma de transmitir conhecimento, não é? Porque a análise que se fez foi que a universidade convencional, ela atingiu os seus limites, ela está em crise e ela não consegue mais responder, não consegue mais estar ao serviço das necessidades do povo, das necessidades sociais, e que havia a necessidade de reinventar outras formas de educar as pessoas, de trocar conhecimento e de produzir conhecimento. Então, nós materializamos isso através da organização de oficinas de diálogo e intercâmbio. Recentemente estive, na semana passada, no Zimbábue, em Harare, numa oficina em que discutimos a questão da terra, das sementes, da alimentação na região da SADC, que é o Sul, a África Austral, que é o Sul da África, e que trouxemos um terço dos participantes eram académicos das universidades no Zimbábue e na África do Sul, e os 2/3 eram movimentos sociais. E foi interessante ver como académicos, não é, podem também aprender a partir das lutas e das vivências e das experiências de pessoas que não são necessariamente intelectuais no sentido académico, mas que são portadoras de conhecimentos imensos e ricos, não é? Então, essa é a ideia da UPMS. Carmen, como está sendo tratada a questão de gênero dentro desse FREPOP? Quer dizer, na verdade, a discussão sobre gênero é uma discussão que já vem há bastante tempo, né? Mas ela vem sendo atualizada, né? O que é que acontece nesse momento? Muito tempo, né? Tem muito tempo, desde que a gente é mundo, né? Só que com outros nomes. Quer dizer,
no FREPOP não dá para ter uma avaliação, assim, eu pessoalmente não posso ter uma avaliação, porque como eu não estou no processo de coordenação, de construção, e o FREPOP é um fórum onde as organizações e movimentos inscrevem atividades e elas ocorrem paralelamente, então eu não tenho condições de dizer uma análise geral de como a questão de gênero está sendo abordada. Porém, tem elementos que são muito interessantes. O fato é que quase todos os movimentos sociais que inscrevem atividades necessariamente dialogam com a existência da problemática de gênero, porque ela está colocada no mundo. Então, se você vai para o movimento sindical, se você vai para o movimento de educadores, se você vai para a agroecologia, então todas as áreas, de alguma forma, essa questão está colocada. Agora, me causou um certo estranhamento que na ficha de inscrição não tenha, por exemplo, o movimento de mulheres e o movimento feminista como um dos movimentos. Porque gênero é uma categoria para se fazer análise da realidade. Quer dizer, gênero diz respeito a relações sociais de dominação e exploração entre homens e mulheres. Então, o grupo social homens tem mais poder na sociedade que o grupo social mulheres. Gênero é um conceito, não é um movimento. Né? Quer dizer, o movimento para mudar essas relações de dominação é o movimento feminista, o movimento de mulheres, algumas se colocam como feminista, outras não, mas, quer dizer, quem luta para mudar a situação enquanto movimento social, então isso, de fato, me causou um certo estranhamento. Agora, isso é uma ficha de inscrição, né? Eu não posso ter uma análise em relação ao que, de fato, esses 4 dias vão trazer em relação a esse tema, a esse conceito de gênero. Mas eu tenho expectativas muito positivas. Provavelmente até reflexão sobre a ficha de inscrição. Pois é, eu já estou aproveitando para trazer essa reflexão, mas eu tenho expectativas muito positivas, porque eu acho que é um movimento forte na sociedade, os outros movimentos dialogam também com a problemática. Ok, então daqui a pouquinho a gente continua, a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Até já. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Educação Popular. Participam Márcio Cruz, educador e sociólogo integrante do Fórum de Educação Popular. Carmen Silva, educadora do SOS Corpo e membro do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Boaventura Monjane, jornalista moçambicano e membro da UPMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Márcio, não dá para a gente falar a programação toda de uma vez, né? Então vamos por partes, senão você fica falando sozinho e os outros vão perder a oportunidade. Então, assim, queria que você falasse um pouco sobre as escolhas de convidados para participarem das mesas temáticas. Então, um modelo de organização do fórum, é importante dizer, que é um modelo bastante fluido, né? As decisões são compartilhadas pelo nosso site, que é o www.frepop.org.br, e as decisões são tomadas em arenas de mobilização e organização. Como que nós chegamos aos convidados internacionais, como por exemplo ao próprio Boaventura Monjane que está aqui? Nós apresentamos os eixos temáticos do evento, que são 10 eixos temáticos, mais o tema gerador. Eu posso citar alguns eixos aí? O principal é o tema gerador, na verdade, que está vinculado às questões dos desafios, né? Mas nós temos, por exemplo, os desafios na educação popular, os desafios de efetivação de direitos humanos, que é um eixo temático. Nós vamos ter amanhã uma atividade, inclusive, que vai estar o Nilmar Miranda, que é secretário de Direitos Humanos em BH e esteve na Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência. Amanhã, dia 22 à tarde. Né? Nós vamos abordar os temas da terra, vinculados às questões agrárias. Né? Nós temos a felicidade também de contar amanhã com a presença do João Pedro Sterd, que vai à tarde fazer uma atividade no auditório da universidade. Então, são temas que perpassam e pessoas que estão se dispondo a vir. Agora, para se ter uma ideia da programação, né, nós temos das 8 da manhã às 9h30 uma atividade que a gente chama de acolhida. É muito bonito ver o pessoal que chega esse horário na universidade, são várias pessoas fazendo atividade de acolhida que vai desde um tai chi a práticas integrativas de cuidado na área de saúde, corredor de cuidados. Né? Das 9 ao meio-dia a gente tem as rodas de conversa autogestionárias, onde as pessoas inscreveram as rodas de conversa.
Das 14h30 às 17h a gente tem as oficinas, né? E das 17h30 às 19h30 as arenas. Como são muitas atividades, a gente convida as pessoas a entrar no site do fórum, né? E lá ver a programação que vai ocorrer ainda amanhã e sábado, porque a última atividade ocorre sábado de manhã com uma arena latino-americana, né? Onde vão ter a presença de convidados da Colômbia, né? Do Uruguai e do Paraguai, aí, que estão presentes com a gente aqui. Boaventura Monjane, é muito comum as pessoas despertarem grande curiosidade quando estão diante de uma pessoa de outra nacionalidade. Claro. Né? E aí as pessoas fazem muitas perguntas, eu vou fazer a minha. Né? Qual é o sentido de democracia hoje para vocês, moçambicanos? A democracia que vocês perseguem é a mesma democracia que nós perseguimos no Brasil? Como que se dá isso no âmbito lá de Moçambique? Se calhar começar por dizer que Moçambique como nação é um país novo. Nós conquistamos a independência 75, em né? 75, não é? Eu acho que o Márcio deve ser da idade do meu país como nação. Obrigado. E o processo de construção e consolidação da democracia é um processo também muito neném, muito novo, muito jovem, não é? O Brasil já tem assim muitos anos de construção desse processo. Mas basicamente eu acho que a democracia tem que ser a questão central da democracia tem que ser o respeito pelos direitos humanos das pessoas, pelos direitos democráticos. As pessoas têm que ter o direito de se expressar, o direito, enfim, e a separação dos poderes tem que sair das constituições escritas e serem uma realidade, não é? Evidentemente, nós estamos, como moçambicanos e como muitos países africanos, a construir esse processo democrático, não é? De integração de pessoas de diferentes opiniões, diferentes proveniências, diferentes crenças, e que experimentam a qualidade de cidadão, não é? de uma nação. A verdade é que a democracia em si não é uma proposta perfeita, tem suas limitantes, não é? Por exemplo, tu tens o Zimbábue, cujo presidente está no poder há 35 anos, tem 92 anos, ele é eleito, sim, é eleito, não é? Ou seja, o fator de eleição, de votação está cumprido ali. Temos democracia? Se calhar temos ditadura, não sei. Então, eu acho que a democracia como uma proposta de convivência política tem que também ser adaptada ao contexto local, não é? Não se pode importar a forma como os brasileiros se convivem, transportar para Moçambique ou transportar para, enfim, para a Indonésia. Eu acho que depende também de outros valores locais, tradicionais, populares, não é? Porque temos os Estados Unidos que se diz ser o pai da democracia, mas todos nós sabemos o que acontece nos Estados Unidos. É um país completamente ditador, no meu ponto de vista, de maneiras que é isso, não é? Carmen, perseguir a democracia pressupõe conflito, né? A gente quer uma sociedade democrática, mas a democracia ela não é dada de mão beijada. É preciso haver mobilização, é preciso haver luta, né? Essa é a luta que se espera a partir de um movimento social para se chegar àquilo que vocês, inclusive, trazem como subtema do Congresso, a sociedade que queremos. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, eu tenho um pleno acordo com a elaboração do Boaventura e acho que ainda incluiria mais. Quer dizer, a democracia ela é uma exigência da convivência numa sociedade, mas ela não é só uma forma de organização do Estado. Ela também é uma forma de organização da vida social. Do ponto de vista do Estado, quer dizer, a garantia dos direitos humanos, a laicidade, que significa que o Estado é independente da religião, as religiões não podem estabelecer os seus preceitos sobre o Estado, mas é, sobretudo, também algo que tem que existir entre nós, na vida social, porque a sociedade ela também pode ser uma sociedade
autoritária, né? E a gente vive isso. E esse golpe que a gente está vivendo no Brasil, ele é um golpe de caráter parlamentar, é um golpe dentro dos poderes, né? De relação entre os poderes no Estado, mas é também algo que está sustentado numa base autoritária da sociedade, né? No racismo que existe na sociedade brasileira e que foi expresso também em manifestações, quer dizer, todo o ódio aos pobres, às pessoas negras que tiveram acesso pela primeira vez à universidade, que se expressou nas manifestações verde-amarelas nesse período, né, de busca do impeachment da presidenta Dilma, é algo que existe na nossa sociedade. E essa quebra da institucionalidade do Estado, ele libera esse tipo de força, quer dizer, o crescimento do fundamentalismo, o crescimento do ódio aos pobres, da misoginia que se chama, né? Quer dizer, o ódio às mulheres, a forma como a presidência da República foi retratada nessa crise política, na mídia corporativa, as imagens distribuídas na internet, né? Tudo isso é uma forma de mostrar que a sociedade brasileira está longe de ser uma sociedade democrática. E o Estado brasileiro também. Então, a nossa luta, o reconhecimento do conflito, eu estou dizendo isso porque reconheço que o conflito existe. E a condição de que o conflito se expresse e de que as lutas e os embates possam fazer com que a gente atinja novos patamares de convivência social com garantia de justiça, com garantia de direitos humanos, essa luta ela só é possível com um mínimo de democracia, porque a ausência da democracia é exatamente a negação do conflito. Então, a ditadura nega o conflito, o fundamentalismo religioso nega o conflito, né? Todas essas forças sociais que se estabelecem querendo negar a existência do outro, quer dizer, tirando legitimidade do outro, são forças que são antidemocráticas, são autoritárias. Elas existem na sociedade e existem no Estado. E por isso que a gente luta, né? Uhum. Tanto na sociedade como frente aos poderes instituídos. Márcio, o FREPOP, ele busca, né, ele persegue também a superação de algumas desigualdades sociais. E dentro desse campo tem conquistas que, de repente, podem se perder, né, por falta exatamente de maior mobilização. E acho que a sociedade, quando se mobiliza, quando se articula, ela está atenta exatamente à garantia dessas conquistas. Nós temos conquistas garantidas e conquistas ameaçadas em vários segmentos. Aí vamos trazer alguns desses segmentos, como, por exemplo, a questão dos povos indígenas. De que maneira a questão do indígena está sendo tratada, já que os índios, eles são, de certa forma, os defensores, eles são os escudeiros, eles são os guardiões de todo o meio ambiente, que é um dos setores mais ameaçados, né, pelo capitalismo. Eu não sou muito franco contigo, não tenho muito conhecimento sobre o território específico do tema indígena, tá? Mas eu tive o prazer de conhecer um indígena que está aqui do Mato Grosso do Sul, que é da etnia Guató, que é uma etnia praticamente extinta, né, ou que se dita extinta lá, e que nos foi indicado para que ele venha apresentar a sua perspectiva aqui. E a gente perguntava para ele, ou alguém perguntou para ele numa atividade que eu estava presente, como é que faz a educação lá? Né? Isso não, a educação, como é que faz a educação junto com a cidade? Né? Não, a educação para a gente é uma coisa que a gente faz na história, a gente não faz num lugar, a gente não faz num território, a gente faz na vida, a educação. E na nossa etnia a gente faz assim, a gente ensina e transmite conhecimento na maneira de ser, não no conteúdo, mas na maneira de existência que a gente tem. Os nossos valores estão na nossa maneira de ser. Então, esta perspectiva é uma perspectiva muito bonita que está sendo ameaçada. Não é? Para além do território, a parte mais agressiva, a meu ver, pelo pouco que eu conheço da questão indígena no Brasil, é o não reconhecimento da língua. Né? Não digo que a língua não é reconhecida pela lei, né? Porque nós temos 200 línguas, 3 troncos linguísticos, está lá. Né? Mas a hora que tem a relação com o Estado,
o que tem relação com a escola, o que tem esses direitos são violentados o tempo inteiro no serviço público ou em outras áreas. Embora o Plano Nacional de Educação ele preveja que assegure, exatamente. Né, que se assegure, mas no até plano, que ponto no isso plano vai nacional. se garantir? Isso me permite entrar no tema da democracia que tu estava abordando antes. A ausência, por exemplo, a escola sem partido, né, é uma agressão enorme à democracia, porque significa dizer que é a escola de um partido só. Tu não pode debater ideias, por exemplo, tu não pode discutir o território indígena neste território, na ideia da escola sem partido, por exemplo. Não pode discutir a questão de gênero, não pode discutir a luta histórica das mulheres, não pode discutir a questão dos negros. Na verdade, tu não pode discutir. Na verdade, isso que eu ia dizer. Na verdade, tu não pode discutir. O partido único da não discussão proíbe que se discuta. Então, esta é uma questão que está em crise, né, no Brasil. E uma outra, a meu ver, que está dentro da lógica do golpe, né, é a crise da representatividade. Se a gente for olhar a etimologia da palavra representar, significa tornar presente o ausente. É isso, né? Uma representação para aquele que me represente em algum lugar. Eu não vou estar lá, ele vai estar por mim. O voto é isso, o voto é tornar presente o ausente, só que o ausente não está mais presente. O nosso voto não vale, não valeu, está sendo retirado, né, o direito daqueles que votaram, dos 54 milhões de votos no Brasil, na presidenta Dilma, né, por um argumento, inclusive, ilegal, né, porque agora, recentemente, o Ministério Público Federal disse que não é crime. Né? Então, por isso que a gente usa a palavra golpe, né, e temos usado isso em todos os lugares que a gente vai. Ou seja, a democracia no Brasil está sendo usurpada porque o ausente não está presente, que é o povo, pelo direito do voto. Boaventura, na última vez que você falou, eu disse que vou fazer a minha pergunta, né? E o que é que as pessoas te perguntam também? E que você está trazendo para contribuir? Eu acho que as pessoas têm curiosidade de saber mais sobre o que acontece fora do Brasil, não é? Ou fora do seu estado, ou fora do seu município, etc, etc. Muitas vezes perguntam onde é Moçambique, eu tenho que dar uma aula de geografia, não é assim, entre aspas, tenho que dar aula de história. E isso incomoda, né? Não, isso não incomoda. Eu estou super feliz em saber que... Quando você se depara com uma pessoa que te pergunta onde fica Moçambique. Eu estou colocando isso porque, inclusive, eu tive uma experiência recente agora com a Guiné-Bissau. Eu estive lá, a gente está com uma série que, inclusive, está sendo exibida, né, aos domingos e reprisadas às quintas-feiras. Aos domingos 9 da noite e às quintas-feiras às 8h30, depois da Opinião Pernambuco. E as pessoas da Guiné-Bissau disseram, olha, a gente sofre muito porque é como se fosse tudo África, tá? Não tem a ideia de divisão de nações, com suas idiosincrasias, né, com suas peculiaridades. Tudo é África. E são muitas Áfricas, né? E são muitos países dentro da África. Deixa-me só contar um episódio que aconteceu comigo nos Estados Unidos em janeiro do ano passado, em fevereiro do ano passado. Eu conheci uma pessoa e ela me perguntou de onde eu era. Evidentemente eu disse que era de Moçambique. Ele disse o que era isso, né? O que me chocou não foi sequer o fato de ele desconhecer que existe Moçambique, foi perguntar o que era isso, não onde é isso, o que era isso. Aí eu disse, é África, não é? Assim facilitava o assunto e arrumava o assunto. E ele disse, África, que bom. Eu tenho um amigo no Ghana, o nome dele é Obasanjo. Você conhece ele? Aí eu tive que dar aula de geografia, aula de história, aula de política, enfim. Há um desconhecimento muito grande, né, daquilo que é o outro, daquilo que é o outro território. Mas não é essa tendência no espaço da FREPOP. As pessoas querem realmente saber não só onde fica, mas como é que a sociedade funciona, não é? De que maneira trocas possam acontecer. Exato. E eu acho que esse exercício de explicar onde é o meu país é o início da construção daquilo que nós chamamos de solidariedade, não é? Porque a pessoa passa a saber
que existem outros povos, que existem outras línguas, que existem outras culturas, que existem outras propostas, que existem outras iniciativas, etc, etc. Há uma coisa que é muito curiosa, é que as pessoas se espantam pelo fato de eu falar português, não é? Alguém pergunta, onde é que tu aprendeu português? Que Moçambique também foi colonizado por Portugal, né? etc. É interessante, não é, saber que as pessoas têm curiosidade de saber de si, não é? E evidentemente eu também pergunto, não sei tudo do Brasil, sou ignorante em muitas coisas aqui, mas eu acho que é importante que o Frepop traga pessoas de fora a este espaço, porque também ajuda a dar a outra, enfim, o lado internacional da coisa, e isso, não é, vai... Porque o problema da educação não é um problema no Brasil, é um problema global, não é? Okay. Bem, a gente precisa fazer mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta e se você tem mais algo a acrescentar, no retorno você traz para a gente, certo? Então vamos lá, né? Mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a Opinião Pernambuco, hoje falando sobre educação popular e sobre o Fórum de Mobilização Popular. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Educação Popular. Participam Márcio Cruz, educador e sociólogo, integrante do Fórum de Educação Popular. Carmen Silva, educadora do SOS Corpo e membro do Fórum de Mulheres de Pernambuco. Boaventura Monjane, jornalista moçambicano e membro da UPMS, Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Carmen, a gente sempre questiona a forma como os livros chegam às escolas, não pela sua apresentação física, né, mas pelo que eles contêm, pelo que eles trazem, que são normalmente modelos, né, muitas vezes são modelos pensados de uma forma meio vertical, né, com pouca participação das comunidades. Qual a tua avaliação sobre isso dentro de um conceito de educação popular? Como pensar o livro didático na educação popular? Eu acho, a minha avaliação é muito negativa, porque eu acho que tende a piorar. Na situação que a gente está vivendo hoje, porque esse problema existe. O livro didático, ele é trabalhado majoritariamente representando o pensamento dominante na sociedade. Então, tem uma visão de história, uma visão do processo social e até da geografia e da matemática voltada para o conhecimento que ele é dominante, é hegemônico na sociedade. Nos últimos anos para cá, nas últimas 2 décadas, houveram várias tentativas de mudança e tem várias elaborações muito mais positivas, mais contextualizadas do livro didático na experiência brasileira, que eu acho que merece destaque e é bem importante, né? Com tanto que diz respeito à mudança legislativa como no Plano Nacional de Educação, isso favoreceu mudanças bem significativas no livro didático e são positivas. Agora, eu digo que tende a piorar porque, como o Márcio falou, com esse projeto de, entre aspas, escola sem partido, que na verdade é uma proposta de retirar o debate crítico, retirar o acesso ao conhecimento crítico, né, nas escolas, isso com certeza terá reverberações no livro didático, terá reverberações na formação de professores, no processo interno da relação de eleição de direções de escola, terá também reverberações na relação entre a escola e a comunidade, porque a ideia que está em curso e que o ministro golpista da Educação, que por sinal é do nosso estado, está expressando, inclusive no momento que recebeu um ator para levar essa ideia, né, esse debate da escola sem partido. Na verdade, o termo escola sem partido, ele tenta também esconder de que se trata, mas se trata de retirar o debate e o conhecimento crítico de dentro da escola. Veja, isso vai ter influência em todas as áreas da educação. Se isso vigorar no nosso país, nós vamos ter, na verdade, um processo não de educação, mas um processo, um retrocesso, um emburrecimento, porque o debate crítico, ele é o que faz com que o conhecimento vá para frente. Se não, é decorar, sabe? É você repetir o que já está dado.
Márcio, sempre se fala na biblioteca comunitária como sendo uma coisa importantíssima, né, fundamental para as comunidades, e não deixa de ser. Mas essas bibliotecas, elas precisam de livros. E aí a gente vai linkar com essa história que a gente vinha agora já trazendo na fala da Carmen. Aí que livro é esse que deve chegar à biblioteca comunitária? Então, é muito interessante a sua pergunta, Woody, porque a gente tem, o Brasil ainda não tem, existem dos 5.700 municípios, uma parte não tem sequer biblioteca pública. Né? Os municípios muito pequenos, que são a grande quantidade em municípios, né? Não tem uma biblioteca pública municipal. Por outro lado, a gente tem muitas experiências de bibliotecas comunitárias, onde as pessoas, a associação de morador, ou mesmo pessoas da educação, constroem bibliotecas comunitárias e vão buscar livros para poder oferecer à comunidade. Então, eu diria para você o seguinte, a importância da biblioteca comunitária, ela além de ofertar o livro, basicamente os livros tanto de história, de literatura, que a literatura é muito importante, nós estamos falando de escola aqui como livro de estudo, mas o reconhecimento da cultura está muito presente na literatura do seu povo, né? Tem uma escritora moçambicana, desculpe, não recordo o nome, mas que eu assisti um vídeo dela. Paulina Chiziane. Paulina Chiziane, exatamente, que tem um vídeo belíssimo sobre a história única, né, em que estava a falar isso, que quando os escritores moçambicanos começam a escrever a sua própria história, né, começam a contar a sua cultura. Nós temos no Brasil uma vasta literatura muito importante, né, e que não tem muita oferta de livros. Tem indicadores que estão demonstrando que os brasileiros estão lendo mais, né, do que liam há algum tempo atrás. Agora, é verdade também que a nossa produção ainda é muito pequena, perto do tamanho da nossa população. No último período, nos últimos 12, 13 anos, né, se esforçou-se para produzir livros, né, didáticos que provocassem o debate, né, e de acolher escritores que problematizasse, aí vou usar uma expressão que é da educação popular, né, que é problematização, que problematizasse o contexto social brasileiro deste momento da história comparado com o anterior, ou com os anteriores. E este é o momento que a gente se vê ameaçado, né? Porque a biblioteca pública não é uma questão de quantidade de livros, ou a comunitária, mas é aquilo que se tem para oferecer, né, como oportunidade de reconhecimento e reconhecimento da própria história e o contexto daquela comunidade, né, e do país em que a gente está inserido, do continente que a gente está inserido, para acrescentar mais o continente latino-americano. Boaventura, e em Moçambique, como está a ramificação desses textos, desses livros, que atendam às demandas dos movimentos sociais? Bom, se calhar seria importante partilhar com os telespectadores e convosco que quando Moçambique é independente em 75, nós tínhamos níveis de analfabetismo assustadores, mais de 95%, ou seja, o regime colonial não educou não alfabetizou, não educou os moçambicanos. E deixou-nos tal como, enfim, havia que educar o povo moçambicano para construir a nação e unificar o país, não é? Porque tinha sido também um pouco dividida com a filosofia de dividir para reinar, os do sul não se entendiam com os do norte, mas quer dizer, havia que unificar Moçambique e construir a nação. E a educação aí foi muito importante, o processo da educação. Evidentemente com poucos recursos, infraestrutura, livros, biblioteca, tudo isso era pouco. Tivemos que usar os meios que tínhamos, meios locais. Por exemplo, tu podias estar na 4ª classe, mas de noite dava já aulas da 3ª classe. É o que havia, não é? E o lema nesse processo foi a escola para o povo tomar o poder. Isso está muito ligado à questão de politizar a educação, partidarizar a educação. Tu não podes ter um processo educacional sem a componente política lá dentro, porque ela fica oca, fica apenas um meio de instrução. Nós queremos que a educação seja mais do que instrução, seja transformadora, seja emancipadora, seja mobilizadora.
Evidentemente, 40 e poucos anos mais tarde, a situação mudou, o país melhorou, etc, etc. Sem contar que houve uma guerra civil de 16 anos que devastou também muita infraestrutura, etc, etc. Estamos, neste momento, numa tentativa de reconstruir tudo o que o colonialismo destruiu, o que a guerra civil destruiu. E evidentemente lê-se ainda muito pouco em Moçambique, não é? Mas o processo de educação em si não se limita apenas na transmissão do conhecimento por meio da escrita, não é? Há outras formas alternativas que tivemos que encontrar para educar os moçambicanos. Pronto, como sabem, muitos povos africanos têm assim essa cultura oral, né? Oralidade. A gente usa isso no processo da educação também. Você chegou exatamente no que seria para mim o próximo tópico, que é trazer a questão das novas tecnologias e principalmente fazer o recorte para as redes sociais, para a internet, né, como ferramenta de educação popular. Então, eu queria primeiramente que Carmen falasse um pouco sobre isso, depois a gente passa para você, Márcio. Fantástico. A gente, no movimento feminista, a gente tem uma experiência muito interessante com o uso da internet para o trabalho educativo no interior do próprio movimento, que é a Universidade Livre Feminista. É um portal de educação à distância, onde a gente também disponibiliza materiais pedagógicos, vídeos, filmes, textos, além de realizar cursos, né, nessa modalidade de educação à distância. Então, é bem interessante porque hoje, especialmente a juventude, todo mundo tem mais acesso, né? Embora que a gente aqui no Brasil tenha um acesso desigual por região, mas o acesso à internet é parte da sociabilidade juvenil hoje. Então, a gente inclusive computa que o grande crescimento do movimento feminista que a gente está vendo nesses últimos períodos se deve muito a essa possibilidade, né, do debate nas redes sociais, dos cursos de educação à distância, não só do portal da Universidade Livre Feminista, mas também de outras, tem muitos blogs, tem muitas páginas de Facebook, tá, muito debate circulando, que acho que está sendo um elemento bem positivo. E acho que ele se associa, e eu achei super interessante o Boaventura trazer que, além da experiência da educação formal, a oralidade é utilizada no processo educativo, porque na educação popular e na educação popular feminista, a oralidade é um elemento central. Quer dizer, a gente traz a reflexão a partir das nossas experiências, a gente fica em roda, a gente ouve umas às outras, a gente narra as nossas experiências e nessas vivências a gente passa a compreender que não está só no mundo e que é possível construir coisas em comum para mudar as nossas vidas. Então, assim, eu acho que hoje fazer isso através da internet é a mudança da tecnologia, mas é o próprio resgate da oralidade como um dos componentes centrais da educação popular que a internet está propiciando. Márcio, como você vê a importância dessa ferramenta para a educação popular? Eu acho que é uma ferramenta a mais que encurta distâncias, né? Então, eu consegui entrar em contato com o Boa pela internet. Né? É bom, o Boa falou que eu sou responsável, na verdade o responsável é o Boaventura de Souza Santos, que no Fórum Social Mundial indicou o Boa Monjane para participar do FREPOP numa conversa em que tivemos. Mas a internet, ela tem, a rede mundial de computadores, o que ela faz, na verdade, como tecnologia, é encurtar a distância entre as pessoas. A gente não pode perder de vista que do outro lado estão as pessoas. E a narrativa que as pessoas constroem, que a juventude constrói no celular, né? Ou, por exemplo, que o pessoal no fórum, nós temos uma rede colaboradora do FREPOP, por exemplo, para fazer a comunicação nas redes sociais. Nós temos uma página no Facebook e tal, mas as pessoas, a partir do seu próprio perfil, estão o tempo inteiro na rede divulgando. Isso dá amplitude, né, à forma de comunicação, inclusive de resistência, porque, ao bem da verdade, a caracterização de golpe, por exemplo, no contexto que nós estamos vivendo no Brasil, se fosse há 20 anos atrás, seria muito difícil, porque você só tinha uma voz, né, uma voz dominante.
esta voz hoje não domina com a força. Ela é importante como força de dominação, mas ela não tem mais, ela não fala sozinha. Né? As pessoas falam também, qualquer um pega o seu celular e dá uma opinião, o seu tablet ou o seu computador. Então, nesse sentido, ela é importante, né? como instrumento de resistência, de confrontamento com a ideia única, de uma única versão dos fatos sociais, por exemplo. Ok, nós já estamos quase chegando ao final do programa, mas eu queria saber por que o Recife foi escolhido para sediar o 13º. Bom, nós, como eu disse, numa ciranda de decisões, abrimos um diálogo com as propostas de outros estados, né? E o Nordeste ele tem uma presença muito marcante dentro do fórum. E mais uma vez o último fórum ocorreu em Sergipe, na Universidade Federal, no campus de Lagarto. E resolvemos trazer neste contexto, né, que nós particular que a gente vive, para Pernambuco, primeiro, né, o estado, e depois a escolha de Recife como cidade sede dentro da Universidade Federal. Ok, porventura, o jornalista ele está sendo muitíssimo avaliado e questionado aqui no Brasil. Você é jornalista, né? Como é ser um jornalista moçambicano? É como ser um jornalista brasileiro? Eu não sei como é que é o jornalista brasileiro, na verdade. E eu próprio não sou assim um jornalista mainstream, eu não trabalho... normalmente não trabalho para grandes redes de televisão. Mas acompanha, né? Existe a possibilidade de você se colocar com a liberdade de expressão que tanto se almeja? Eu acho que sim, eu acho que é possível. É verdade que com limitações, evidentemente, não acredito que haja algum país onde a liberdade de expressão seja total, não é? As pessoas são reprimidas num lugar mais que o outro, mas em Moçambique o jornalismo ainda pode ser ainda usufrui é livre, não é? As pessoas podem falar e falam. Mas só para finalizar, eu como jornalista trabalho com movimentos sociais, eu uso as ferramentas que adquiri para apoiar processos comunicacionais dentro de movimentos camponeses em Moçambique e outro tipo de movimentos sociais. Ok, muito obrigado pela sua participação, Boaventura. Obrigado pela oportunidade. Ok, dá para falar umas 2 frases ainda, viu? Obrigado pela oportunidade que me deram para estar aqui, aprender com vocês e partilhar a experiência que eu trago do meu contexto. Eu acho que a TV universitária precisa dar voz a iniciativas como a Frepop, a pessoas espetaculares como a Carmen. Okay. E obrigado uma vez mais por estar aqui. Obrigado, Carmen. É bem pouquinho, viu? Não, é uma satisfação e acho que vir aqui no Opinião Pernambuco é também uma forma de expressar a nossa luta pela democratização da comunicação, né? Para fortalecer a comunicação pública. Eu acho que no país como o Brasil, onde a gente vive o controle da mídia por 9 famílias, vir aqui é uma forma de luta. Ok, Márcio. Eu queria agradecer a hospitalidade do povo pernambucano, né, que recebeu o fórum, organizou o fórum, que o Comitê de Organização Local é de Pernambuco, né, e proporcionou essa diversidade de encontros, de saberes, de pessoas, de afetos, de amores e de esperança que o fórum está produzindo até o final. É um prazer a gente vir aqui e poder partilhar disso com você, com os teus telespectadores e com o povo de Pernambuco. Então, obrigado a você mais uma vez, né? Obrigado a todos e todas que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.